Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e no vídeo de hoje nós falaremos sobre Cixin Liu, isso, O Fim da Morte. Este livro aqui, que me comeu 2 meses e pouco para terminar de ler, de tão grande que era e o nível de complexidade absurdo. Mas vamos falar mais sobre isso já depois do seu like, isso mesmo, deixa o seu like aí, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante aqui o canal. Não deixe de se inscrever também, ativando o sininho das notificações, para você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo aqui. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, esse livro aqui, ele é um pouco complexo, porque, bom, por vários motivos, obviamente, mas um deles é a quantidade de personagens. Os 3 livros apresentam muitos personagens. O segundo e o terceiro ainda mantém pelo menos um, tá? Que é o Lodi. Ele permanece e ele tem um papel importante na história, mas não tanto. Na minha opinião, ele ficou muito apagado nesse terceiro livro. Quem teve maior participação foi a Chen Qin, se é que é assim que se pronuncia. Ela tem um papel muito importante desde o início do livro, tá? E ela vai estar ali em foco em diversos momentos. E as decisões que ela toma afetam não apenas uma pessoa, mas a humanidade toda. Isso mesmo que vocês ouviram, toda a humanidade. E aqui, nesse livro especificamente, ele é dividido em eras. Então nós temos muitos saltos temporais. O que eu achei? Eu vou começar falando sobre as coisas que eu achei que são problemáticas no livro, tá? Porque eu não favoritei esse livro, tá? Não dei 5 estrelas para ele. Por quê? Primeiro, além da a quantidade de personagens. Tipo, são muitos personagens, mas muitos personagens mesmo. É muito difícil você lembrar de todo mundo. É tipo muito difícil. Eu vou te falar. Eu não consigo. Tem personagens assim, livros que tem muitos personagens. Tem sim. Mas sempre tem aqueles em maior foco. E são sempre importantes na história. Aqui nós temos muitos personagens e praticamente todos têm um grande grau de importância. As experiências dessas pessoas fazem diferença na história. Então é muito difícil você lembrar de todo mundo. O segundo aspecto, para mim, é a questão do tempo, os saltos temporais. Eu acho que foi um problema o autor, né, no caso, de colocar tantos saltos temporais assim. Por quê? Isso acaba te deixando meio perdido em alguns momentos. Em alguns momentos eu me senti meio perdido, porque eu tinha que tentar entender tudo ao redor daquilo. E ele explica tudo e acaba ficando prolixo. Isso acaba cansando a leitura. Então você demora muito mais a entender as coisas. Elas poderiam ter sido um pouquinho mais rápidas, na minha opinião, sabe? E outro aspecto que para mim foi um pouco complicado é que o cara é extremamente negativo. Eu achei ele muito negativo em vários momentos. No ponto de vista assim, dele enxergar a realidade, ele é extremamente negativo. Tipo, bem negativo mesmo. E aqui ele dá até uma boa explicação do porquê ele é negativo na história, tá? Tem o seu contexto ali, mas tem algumas coisas que ficaram, na minha opinião, meio soltas. Mas é só a minha opinião. Então, pra mim, esses foram os problemas da história. Fora isso, o outro aspecto que eu vou mencionar aqui, esses já são com relação à história em si. Ele trabalha alguns pontos da história até num período mais, diria que medieval. E sim, tem sim. Eles explicam um pouquinho disso, um pouquinho da tecnologia
envolvida ali. Você vai analisar, vai pegar aquele ponto ali e acredite, você vai jogar para o restante da história e vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Meio que explica também um pouco do que acontece no segundo livro. Com isso, a história ela vai se desenrolando. Nós temos, como eu falei, ela é dividida em várias eras, né? Eu não vou dar spoilers sobre o que fala cada uma delas, mas eu vou falar aqui que era comum, que são os dias atuais até 2000, mais ou menos até 2019, algo assim. A Era da Crise, que acontece de 2000, no final de 2019, 2018, não se sabe, até 2208. A Era da Dissuasão, que é de 2208 a 2270. A Era Pós-Dissuasão, eu não vou ficar falando todas as datas, né? A Era da Transmissão, da Casa-Mata, da Galáxia, do Domínio Negro para o sistema DX3906 e a cronologia para o universo 647. Então, vocês estão entendendo aqui que acontece todo um salto temporal. Então, a gente está botando aí dos dias atuais, vamos botar 2008 e vamos jogar aqui para 2000. Na verdade, a história que vai para mais de 18 milhões de anos à frente. Isso mesmo, quase 19 milhões de anos à frente. Vocês estão entendendo agora o nível do problema do salto temporal, né? Então, nós vamos ter a Shen-Tin e uma outra personagem que está com ela durante um período da história, que é a AA, e acho que é assim que se pronuncia, o AA. Elas vão estar juntas, uma ajudando a outra, e eles vão passar por situações bizarras, cara, da época em que os Trissolarianos estavam ali meio que atacando de certo modo a Terra. Temos um salto temporal, acontece uma situação ali e isso gera uma consequência gigantesca para esse relacionamento de Trissolares com a Terra. A partir daí nós já vamos ver também todo um período que cara, as consequências disso são no mínimo bizarras. É difícil assim eu falar sem dar spoiler, gente. É por isso que eu estou me enrolando um pouquinho. É muito difícil. Porque nós vamos ter, durante a história também, né, antes mesmo de trabalhar apenas a questão da relação Trissolares e Terra, o passado da Shen-Tin sendo contado. Então nós temos todo o trabalho dela ligado a uma organização vinculada à ONU e eles tentando arquitetar planos ali para poder descobrir mais sobre os Trissolarianos. Enfim, tudo vai acontecendo. E as ações dela naquele período, que aconteceu na mesma época em que o Lodi, se tornou uma barreira, né? Para quem não lembra de tudo que aconteceu, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo do livro anterior, tá? E a partir daí nós vamos ter toda essa história dela se refletindo no presente dela, né, que é o passado e o presente, mais os saltos temporais em que ela vai ter uma participação absurdamente grande. E cara, teve momentos que eu deu raiva, porque ela podia ter tomado decisões diferentes e provavelmente as situações teriam sido muito diferentes, muito mais fáceis de se resolver. Mas, enfim, é sempre assim que acontece. A gente toma decisões na vida e nem sempre elas são tão boas. E isso eu achei bem legal da parte do Cixin Liu. Ele coloca as pessoas sendo bem humanas mesmo. Eles não são super-humanos, tá? Eles são humanos mesmo. Alguns têm fortes convicções, eles vão tentar fazer tudo que precisam com unhas e dentes. Existem aqueles que desistem de tudo, existem aqueles que são assim mais relaxados, existem aqueles que são muito preocupados. Então, toda essa parte psicológica, né, de atitudes e de personalidade, isso é bem colocado no livro. Na minha opinião, foi um ponto muito positivo.
E a partir daí nós vamos ver toda a história se desenrolando até culminar num final que, na minha opinião, foi amargo. Foi amargo. Eu queria que esse final fosse um pouco diferente. Eu queria mesmo. Mas sabe quando você está lendo um livro ou vendo uma série e tem aqueles momentos em que você tem a sensação de que algo ruim vai acontecer? E acontece? Pois é. O Cixin Liu é mestre nisso. Ele consegue fazer isso com você em diversos momentos. Mas ao mesmo tempo, tem aqueles momentos em que você pensa que vai dar tudo errado, mas tudo tão errado, que aí vem aquele refresco, assim, tipo, resolvemos. Aí você pensa, caramba, tem uma luz no fim do túnel. Mas também, isso vai acontecendo em várias partes do livro, mas o final em específico, pra mim, foi um pouco amargo. Eu não gostei tanto assim. Achei que poderia ter sido bem diferente e é uma pena. Eu, sinceramente, acho uma pena. E pra mim foi a parte que mais me deixou triste assim no final do livro. Eu queria que tivesse sido um final diferente, sabe? Mas acho que essa é a ideia do autor mesmo. Ele não queria passar uma impressão assim de que vai dar tudo certo no final. Nem sempre dá tudo certo. Mas ao mesmo tempo ele deixou lá uma pontinha pequenininha de esperança para que as coisas se resolvam. Mas assim, é bem pequenininha mesmo. Tipo, pequenininha. O que é uma pena, na minha opinião, mas isso não desmerece completamente toda a obra. Tá? Essa foi a minha percepção, o meu sentimento ao ler o final do livro. Tá? Muitas pessoas devem ter uma sensação diferente no final do livro. Podem ter. Isso acontece com diversas obras. Tem gente que leu livros que achou maravilhoso, mas tem aqueles que acham horrível. Então, o Cixin Liu, ele realmente causa sensações diferenciadas em cada um que lê seus livros. E olha, eu sinceramente acho isso muito legal. Isso mostra que o cara realmente ele é muito bom. Ele realmente é muito bom na sua escrita, no seu modo de desenvolver as histórias. Claro, ele poderia ser um pouco menos prolixo? Poderia, porque sinceramente até Tolkien era menos prolixo que ele. Sinceramente. Porque, convenhamos, O Senhor dos Anéis tem... Se você colocar os 3 livros, deve dar uns 900 e poucas páginas. Esse aqui é o último e tem 935. É só um. É só um livro. Fora os outros. Então, na minha opinião, sim, ele poderia ser mais prolixo. Mas, né, eu não vou desmerecer a obra do cara e não lembrar que o cara conseguiu colocar conceitos filosóficos, linguísticos, astronômicos, físicos e matemáticos num único livro. Na verdade, não só em um, mas em 3 livros. E não se esqueça também da parte psicológica. O cara conseguiu colocar tudo isso em 3 livros. E tem tudo isso nos 3 livros. De maneira dosada, mas tem. Tá lá. O cara realmente é absurdamente incrível na escrita. O cara é muito bom mesmo. Então, se você gosta de ficção científica nesse nível, nesse estilo mesmo, cara, leia. Leia essa trilogia toda do Problema dos Três Corpos, que vale super a pena, na minha opinião. Você vai ficar com raiva em vários momentos, você vai ficar triste, você vai ficar em desespero em vários momentos pelos personagens. Então, é uma gama de emoções absurda. E sim, apesar de eu achar que o final foi amargo, eu ainda assim recomendo esse livro. E por favor, bote nos comentários o que vocês acharam desse livro, dessa trilogia toda, que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu relutei bastante, né? Pensei bastante antes de fazer essa resenha. Eu espero ter sido
mais claro possível e com o mínimo de spoilers dados para vocês, porque eu não quero estragar a experiência de nenhum de vocês lendo esse livro, que é O Fim da Morte, que vale muito a pena mesmo. Mas quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram ou se vocês pretendem ler, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muitíssimo aqui o canal. Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!